Olá a todos. Olá, PT, está tudo bem? Tudo bem. O antigo governo em que o PT liderava assinou o contrato com o governo chinês sobre a construção de casa. E hoje essas casas estão disponíveis para ser distribuídas para a população. Qual é o seu sentimento? Nós tivemos a possibilidade, dentro do pacote da cooperação com a China, de introduzir a construção de habitações, de casas sociais, entre aspas, não é? Porque se nós olharmos para as capacidades financeiras da maioria dos santomenses, nós falamos de casas sociais, não são esse tipo de casas, mas, digamos, casas para pessoas de renda intermédia, ok? Bom, os governos passam, chegou um novo governo, esse governo da nova maioria, e o projeto continuou, provavelmente com menos casas daquilo que nós estávamos a prever, e hoje estão na fase de distribuição dessas casas, não é? Mas as pessoas em São Tomé e Príncipe precisam de muito mais casas, não é? E não cabe só aos governos fazer as casas, é preciso que o governo faça casas. Provavelmente nós temos que pensar em casas realmente sociais, quer dizer, casas mais baratas, mas que tenham dignidade e qualidade. Nós temos que continuar a construir de uma maneira vertical, porque temos os problemas de terrenos, mas nós temos também que desenvolver outros mecanismos, nomeadamente com o setor privado, para que as pessoas possam, de facto, adquirirem as casas, não é? Porque não é só o problema da juventude, é o problema também de quem vive na diáspora, é o problema de muita gente, a aquisição de uma habitação em São Tomé e Príncipe, que seja uma habitação, sobretudo, de qualidade, e que a relação qualidade-custo da casa seja uma relação aceitável. Porque muitas vezes no nosso país hoje, eu considero que a construção custa muito dinheiro, ela não é de qualidade, ela não dura, porque, enfim, os materiais, também não há muito rigor no controle dos materiais. Se temos casas de madeira, podem ver quantas casas de madeira pegam fogo devido, muitas vezes, à qualidade dos fios elétricos, curto-circuito, etc, etc. Bom, como vês, é um problema. É um problema como outros problemas no país, mas, sabe, não são grandes problemas. É preciso atacar os problemas, não podemos ter medo dos problemas. E, aliás, muitas vezes nós criamos os problemas, não é? Por falta de profissionalismo, por falta de rigor, por falta de controle, por falta de imaginação, por falta de conhecimento, não é? Porque é o seguinte, essas casas que estão a distribuir, eu vi um pouco aí as pessoas a falarem, é pouca coisa. É pouca coisa. É preciso muito mais para satisfazer as necessidades. E quando as coisas são poucas, depois torna-se complicado quando se quer distribuir o pouco e quando há muita gente à procura. Mas o mais importante é definir critérios que sejam critérios justos, não é? Aceitáveis por todos. Há poucas casas de momento. Nós pensamos que é preciso fazer muito mais, temos intenção de fazer muito mais, não 20 mil, porque nós somos realistas, mas fazer mais, criar outros mecanismos, permitir o acesso ao crédito para a habitação, não é? Fazermos kits de autoconstrução também, isso tudo. Mas também e sobretudo quando teremos, antes de tudo, um plano diretor de ordenamento territorial, porque não podemos continuar a construir de uma maneira selvagem em qualquer sítio, sem que haja um ordenamento territorial, porque isso traz depois outros problemas ainda. Há uma empresa que tem extraído areias e que tem causado vários cráteres junto à costa. O país, ao longo prazo, pode vir sofrer vários danos, né? E sem falar no futuro do país e da imagem, não é, do nosso país. Isso põe em causa, não é, o futuro do nosso país. O que o PT pode fazer para resolver este problema? Desculpa. Não é o que eu posso fazer. Não é o que eu posso fazer. Sabe? Eu acho que nós devemos parar de nos prejudicar a nós próprios.
Quer dizer, o que é que toda a gente deve fazer? Bom, é verdade que o Estado tem uma missão fundamental na direção dos assuntos públicos, mas todos nós devemos nos mobilizar, todos nós, sim, sabe? Claro, sim. A questão que está aí é que nós precisamos da areia para a construção, não é? Nós precisamos de areia para a construção, nós precisamos de pedras para a construção. Bom, então temos que encontrar uma solução, mas não podemos encontrar uma solução que nos prejudica ainda mais. E é uma questão que temos que resolver também. Bom, a questão dos inertes temos que resolver. Quer dizer, mas estás a falar da areia das praias, mas podemos falar de outros inertes. Podemos falar de certos barros específicos. Podemos falar do arraião. E se vamos à boa entrada, há outros problemas lá com o arraião da boa entrada. Então, o que nós estamos a dizer hoje, vamos parar de nos prejudicar a nós próprios e vamos encontrar a solução. Eu digo, não tenho a solução já feita, mas se é areia que temos que ir buscar no mar e que não temos dragas ou dragas com capacidade suficiente, vamos procurar uma solução. Se nós temos que importar areia, porque importa-se também areia, vamos importar areia. Sim. Se nós temos que importar pedra, inertes, porque não temos suficiente, o que nós queremos preservar, importamos, depois vamos calcular qual é o custo do fator. Se torna a construção mais cara por causa da areia ou por causa da pedra, vamos ver onde é que nós podemos poupar. Sim. Mas o custo maior é perdermos as praias, o custo maior é perdermos as estradas costeiras, porque depois rouba-se areia, as estradas vão-se abaixo, não é? As pontes vão-se abaixo. Sim. E eu não sei ainda que mais consequências, não é? Porque eu não sou especialista, mas eu digo, mexer com a natureza tem riscos enormes. Sabe, eu às vezes pergunto para mim próprio, outro dia fiz-me essa pergunta, disse, olha, esse porto dá nas Chaves mesmo? Eu digo, mas tirar areia aqui, tirar areia lá, é um porto que já passou o tempo, esse porto. Eu disse, mas qual é a situação dos cais, ok? Porque quando eu vejo a situação na Marginal, a destruição que o mar está a fazer na Marginal, muitas vezes pela ação humana, eu pergunto, mas será que estamos a estudar a situação do lado dos cais também, do porto? Porque hoje não temos rebocador, hoje não temos batelão, hoje não temos, mas eu pergunto, mas um país em que há tanto desleixo, não há manutenção, não há prevenção, não há cuidados. Eu um dia estive a pensar, mas será que aquele cais também lá por baixo não está também oco? Será que toda essa movimentação que vemos hoje na nossa costa, amanhã o cais não vai cair também? Bom, nós temos problemas graves de como é que temos que lidar com o meio ambiente, não é? De modo a não sofrermos ainda muito mais. O problema está aí. Sim. Bom, para além dos cambalaches, não sei quê, não sei quanto, e do roubo, eu digo, é preciso nós sermos responsáveis de nós próprios e do nosso futuro. Sim. Então, o país, se nós temos de novo a responsabilidade em São Tomé e Príncipe, vamos ter que construir. O país tem que ser construído e reconstruído. Sim. Quer dizer, vamos ter que fazer estradas, vamos ter que fazer pontes, vamos ter finalmente que fazer o aeroporto e vamos fazer. Vamos ter que fazer o porto e vamos fazer. Vamos fazer o novo hospital. Bom, só isso. Vamos ter que fazer represas para água, não é? Só isso vai consumir areia, pedra, etc. Os inertes. Então, não é só fazer uma lei para dizer, olha, os inertes têm que ser utilizados assim, é encontrar os inertes e poupar o país a esse nível. Da mesma maneira como eu falo que temos que poupar e encontrar soluções para a utilização da madeira, e
digo, mesmo se temos que importar torres, porque não vamos acabar com a profissão do carpinteiro, do operador de máquinas de madeira, etc, etc. Não, mas temos um problema, que não podemos estar a cortar mais árvores porque prejudica. Então, temos que, de facto, ser um governo, sermos dirigentes, que não são dirigentes que apontam só os problemas, mas que encontram solução e que decidem. Porque muitas vezes a solução que você tem não satisfaz toda a gente, mas tem que decidir porque você tem que preservar o interesse da maioria. Bom, isso é que é, de facto, importante. Bom, então, eu volto a repetir, é uma questão que terá que ser atendida rapidamente. Sobretudo que o turismo são as praias. Não é só a praia, mas o turismo é também a praia, não é? E nós sabemos que se nós perdemos as praias, como o resto do setor turístico não são também muito desenvolvidos, qual é a possibilidade de atração? A primeira atração é a beleza das nossas praias, não é? E se nós não tivermos praia, o que é que nós fazemos? Não é? Bom, e as consequências, o mar a entrar, a destruir, etc, etc, é terrível, não é? Sim. Bom, então, muito honestamente, eu penso que é uma das preocupações, mas quando eu digo isso, e cada vez que tu falamos e colocas o problema, nós vemos que há muitos problemas. Mas eu não estou assustado. Aquilo que eu quero dizer a todos os santomenses, então há lugar para muita gente trabalhar. Ouça, há tantos problemas. Então, meu amigo, se você não for preguiçoso, se você não for um ambicioso que só quer ficar lá em cima e os outros a trabalhar para ti, há obra para toda a gente. Há como fazer com que cada santomense se sinta útil para o país e que cria riqueza. Que cria riqueza, não é? Por isso, nós somos um país onde só queremos ser chefes e só queremos, muita gente só quer ser chefe e roubar. Não digo toda a gente. Mas trabalhar ninguém quer. Ora, com todos os problemas que nós temos, meu amigo, minha amiga, toda a gente vai encontrar como trabalhar. E criar riqueza, desenvolver o país, sentir-se útil para a comunidade e também ganhar algum dinheiro. Mas é preciso. É preciso não pensar só em sacar. Quer dizer, é muito fácil. Eu sou amigo do ministro, eu sou amigo da capitania, eu sou amigo não sei o quê. Então eu vou arrancar a areia que está aí no chão. Quem não pode arrancar a areia? Qualquer miúdo com uma pequena pá tira a areia, não é? Sim. Isso é quê? É privilégio para prejudicar toda a gente. Sim. Isso tem que parar. Toda a gente quer areia para construir. Vamos encontrar a solução, mas que não prejudica as pessoas. É um problema. Vamos importar cimento já com areia. E esse preço do cimento vai ser mais barato. É tudo isso. Eu entendo que acho que a casa é fundamental, uma pessoa ter um teto. Sim. Mas temos que saber como organizar isso. O país tem que ser organizado. É isso mesmo. Bom, falamos do meio ambiente, né? Da nossa marginal, isso sem falar da quantidade de lixo que existe na nossa cidade capital. Né? Eu acho isso um problema para o meio ambiente, não é? Não só o meio ambiente, sabe? Bom, primeiro eu acho que há uma questão de base. Cada pessoa tem que cuidar do seu lixo. Primeiro. Segundo, para você cuidar do teu lixo, tem que haver também condições. Se não houver caixote de lixo, você põe o lixo onde? Ok? Bom. Depois, caixote de lixo é uma coisa e depois não vamos também pela solução, digamos, nem o século passado, quer dizer, nós tomamos o lixo, pomos aí na penha, e fica aí, queima aí, tranquilo, não é? Sim. Bom, sabendo que estamos a prejudicar a saúde das pessoas. Sim. Mesmo as pessoas que não vivem
lá perto. O vento leva. As partículas, o vento leva. Sabe que se um dia fazemos a estatística de doenças em Santo Tomé criada pela essa lixeira, vamos ter muitas surpresas. Sim. As pessoas morrem não é só de mau olhar, não é só de feitiço. As pessoas morrem de coisas que às vezes nem nós nos damos conta, porque estamos aí todos os dias, achamos isso normal. Mas essa lixeira, penha, a queima do lixo lá, quantas doenças, quantas mortes? Alguém pode dizer? Então, isso tem que parar. A questão do lixo é uma questão, hoje em Santo Tomé, de saúde pública. Não é? Realmente, é evidente, é uma questão de imagem, etc. Mas é uma questão de saúde pública. Não é? Pela situação do tratamento impróprio que estamos a fazer do lixo. Sim. Bom, é uma situação de saúde pública e de imagem da nossa cidade capital, sobretudo pelo facto de não haver um sistema de recolha do lixo que seja um sistema eficiente. Não é? Vila Maria, por exemplo, bairro dos Portugueses, Ministério das Finanças e Direção de Transporte Terrestre, essa rua aí da Estação de Serviço do Governo, quer dizer, é impossível, inaceitável. E outras zonas que eu se calhar não vou citar aqui, ficaríamos aqui horas. Quer dizer, temos que realmente lidar com isso e resolver esse problema. Falta de caixote de lixo, não é? As pessoas também entraram numa espécie de anarquia. Bom, não separação do lixo. Bom, que é preciso começar a educar as pessoas, mas para separar o lixo você tem que ter também caixotes separados para o lixo, não é? Sim. E nós temos que ter, de facto, um aterro sanitário, nós temos que ter uma estação de tratamento do lixo moderna, e não é também o fim do mundo. Isso é aterros sanitários são 6 milhões de euros, 7 milhões de euros, uma coisa como deve ser. Bom, então temos que fazer e vamos fazer. Como eu digo, há trabalho para muita gente. E existe financiamento para isso. Existem parceiros disponíveis para isso. O que é que não existe? A vontade política. Não existe a visão. Não existe simplesmente aquela capacidade de ir bater a uma porta e dizer, olha, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E temos que resolver isso. Porque um país que quer fazer turismo não pode ter as condições que nós temos. E note bem, se nós queremos o crescimento do turismo traz também crescimento do lixo. Porque os turistas também vêm, consomem. Sim. Consomem. Fumam. Compram frutas, têm que comer mais frutas, mais isso, mais aquilo. Os hotéis. Bom, então essa questão do tratamento de lixo é fundamental. Agora, como levar as pessoas a mudar de hábitos? Porque esses maus hábitos, como muitos outros maus hábitos, instalaram-se na nossa sociedade. Como fazer? É uma mistura de muita coisa. Educação, controle, multas e também incentivo. Não é? Sim. Porque não é só de repente que as pessoas vão começar a separar o lixo, etc. Quer dizer, é preciso incentivo. Provavelmente alguns equipamentos têm que ser de acesso fácil, não é? Bom, por que eu digo isso? Sabe? Eu estou convencido. Bom, a prazo temos que ir para uma política de eliminação do lixo, do plástico, aliás. Ok? Bom, eliminação total do plástico. Mas em termos de embalagem, tem que ser substituído por outras coisas, não é? E essas outras coisas para substituir o plástico têm que estar disponíveis. E tem que ter também um preço acessível, não é? Bom, e nós temos que trabalhar para isso. Dizer que, por exemplo, a embalagem, sim, acabou-se o plástico, mas tudo que é outro tipo de embalagem, por exemplo, vamos ver,
se não paga direito à alfandegagem, não é? Não sei qual é a situação hoje, não é? Mas, por exemplo, eu, pessoalmente, eu digo, tudo que é higiene não devia pagar alfândega. E quando eu digo tudo que é higiene, é higiene. Para mim, sabão não devia pagar alfândega. Para mim, não. E vamos calcular. Vamos ver se é possível. Se é possível, se nós conseguimos compensar, sabão não devia pagar alfândega. Embalagem para arrumar o lixo não devia pagar. Desculpa lá, mas as senhoras, pensa higiênico, não devia pagar alfândega. Porque tudo que faz parte da higiene e da proteção das pessoas mínima em termos de higiene, não devia pagar alfândega. É para isso que existe um Estado. Para impulsionar certas coisas, para direcionar, para controlar e para distribuir para todos também. Mas se você não concebe a tua missão à testa do Estado dessa maneira, então você está lá a fazer o quê? Porque o problema já sempre. É preciso a solução. E é preciso também, de facto, chamar toda a gente para participar, não no problema, mas na solução. Sim. E como dizem que somos capazes, sim, somos capazes. Somos capazes. Temos solução? Sim, temos solução. Estamos prontos? Estamos prontos. Mas que vai ser fácil? Não. Prontos para trabalhar, para sacrificar, para disciplinar, e depois para colher, evidentemente, os resultados. Porque qual é o objetivo? O objetivo também não é só suar. Não é? O objetivo são os resultados. Mas há um caminho para chegar aos resultados. Não é? Então, tudo isso que tu levantas como problemas, nós temos consciência. Nós temos consciência. É uma preocupação. São grandes preocupações. Mas sabe, a vontade de resolver também existe. A vontade de pegar os problemas e encontrar a solução existe. Se tu me perguntas, ela existe. O que é que estamos à espera? Que não sejamos só 1, 2, 3, sejamos milhares de santomenses a dizer-me sim, vamos resolver esses problemas. Vamos trabalhar juntos, vamos resolver os problemas, vamos acordar cedo e depois de algum tempo sabemos que vamos ter uma vida melhor, um país melhor, mais bonito, mais organizado, com mais futuro. Isso é que é fundamental. Por isso é que eu não me canso de repetir que estou pronto, mas temos que ser vários pontos. E temos que trabalhar e há lugar para toda a gente. Não é uma questão só do ADI. É uma questão de todos os santomenses. E quando vamos esmiuçar os problemas, estamos também a trazer oportunidades. Amanhã, quem quiser trabalhar na reciclagem do lixo pode trabalhar. Quem quiser trabalhar em criar novas matérias orgânicas que podem servir para a agricultura, não é? Como adubo, etc, etc, pode trabalhar, não é? Bom, quem quiser importar areia, importar pedras, pode trabalhar. Quem quiser novos sistemas de construção que não utilizam o cimento, pode trabalhar. Há espaço para inovação, para criação, para trabalho, para oportunidades, etc, etc. Mas é preciso que as pessoas primeiro percebam que a vida, as coisas não acontecem assim só. Não acontece assim só. E que o trabalho é saudável. E o trabalho honesto é muito mais saudável ainda. É mesmo. Agora, o país tem solução. Muito obrigada, PT, e obrigada a todos.